Olá pessoas, boa noite. Eu sou o Gunter Graff. Hoje nós vamos fazer uma live incrível com o Luiz Felipe Guimarães. Ele é mentor de carreira e master em PNL. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, um papo sobre carreira e finanças, como conciliar. Vamos lá, olha aqui o Luiz. Vamos chamar o Luiz. Vai ser um papo bem bacana. Vamos entrando. Olá, Luiz, boa noite. Boa noite, Gunter. Boa noite, pessoal. Deixa eu Pessoal, vamos fazer ajeitar. o seguinte: enquanto a gente está começando a live, esperando o pessoal chegar, vamos clicar aqui no nosso esse triângulozinho aqui, o O compartilhar, e aviãozinho, vamos isso. enviar para algumas pessoas. Normalmente, o Instagram mostra aqui as 30 pessoas que você costuma conversar ou conversou por último. E aí aquela coisa, a pessoa vê a live, se ela entrar e ela gostar do conteúdo, ela fica, senão ela não continua, né? E tá tudo certo. E é rapidinho, ó, tô mandando aqui, ó, já mandei os 30 que estão aqui, e aí a gente vai ter aí mais gente compartilhando e vendo essa live bacana. Boa, Gunter, vê se você consegue fixar o tema pra gente. Eu tentei aqui, eu não consegui. Eu fiz um comentário agora do tema. Clica nele e fixa. Fixado. Isso, muito bom. Boa Sejam noite, bem-vindos, pessoal. pessoal. A Alice, a Boa. Tiana, o Kedson, a Elaine, a Aline, a Simone. Pessoal, seja muito bem-vindo. A gente gosta de brincar que vocês podiam estar maratonando alguma coisa no Netflix, podiam estar vendo novela, podiam estar fazendo alguma outra coisa e estão aqui com a gente, tá? Então, assim, é muita gratidão mesmo, muito obrigado. E isso dá pra gente mais vontade ainda de fazer uma live bem bacana, dá mais energia e força pra gente fazer uma live incrível para vocês, né? Adriana, seja bem-vinda. Tati, oi. A Lei entrou. Então, Luiz, a Lele, gente vai falar de... bem-vinda. Fala um pouco sobre você. Legal. Pessoal, boa noite, então. Muito feliz de estar aqui com vocês. Gunter, obrigado aí pela parceria de sempre. É, Bom, eu sou o Luiz Felipe Guimarães, trabalho com RH aí há mais de 10 anos, e da minha experiência de mercado eu comecei a perceber que fazia muito mais sentido a gente aplicar todo esse conhecimento não só para ajudar as empresas, mas também para ajudar as pessoas. Fiz uma série de desenvolvimentos aí de ferramentas holísticas um pouco diferentes. Então comecei pelo coaching, conheci a PNL, conheci várias outras ferramentas. E hoje eu atuo, então, no mercado CLT, continuo no mercado CLT como especialista de RH e atuo como mentor de carreira, ajudando as pessoas a fazerem escolhas que tenham um propósito na sua vida, né? Porque elas sejam, assim, mais felizes. É isso que eu faço. Legal, bacana, hein? Júnior, bem-vindo, Ju! Tá entrando o pessoal aqui agora que eu conheço, ó. Legal. Júnior, seja bem-vindo. A Thaís, minha amigona, parceirona. Beth Morrone, seja bem-vinda. Wesley, bem-vindo. Laila, minha irmã. Tem duas irmãs minhas aí, Luiz, a Olha Tatiana e a Laila. aí, bem-vindas! E vamos lá. E a ideia, Luiz, é a gente falar sobre carreira e finanças, como é que a gente consegue Legal. conciliar as duas coisas, né? Uhum. E, bom, eu nem me apresentei, acho que deve ter gente aí também que não me segue. Então, gente, quem não me segue, meu nome é Gunter Graff, eu sou especialista em finanças, coach financeiro, e a ideia é a gente conseguir pegar a ciência das finanças, se é que eu posso falar assim, que é muito tecnique, sabe? E traduzir para um formato mais simples, mais amigável, uma Legal. linguagem mais dinâmica e fácil, com ferramentas muito precisas e práticas para a gente usar no nosso dia a dia. Então é isso que você vai encontrar nos meus canais. Ótimo. Bacana. Olha só, pessoal, eu abri uma enquete no meu Instagram antes de entrar aqui, e eu já peguei algumas perguntas, tá? A gente vai começar a bater um papo aqui, e aí, se vocês quiserem já colocando perguntas que vocês têm sobre esse tema carreiras e finanças, a gente vai respondendo ao longo da live, tá? Maravilha, isso mesmo. Então, Luiz, fala para mim um pouquinho sobre quando a gente está trabalhando, a gente é empregado, o que que a gente pode planejar isso? Como é que a gente planeja, né? Alguma coisa. Normalmente o que acontece? Eu estou trabalhando e aí eu fico desempregado por algum motivo qualquer que seja, mesmo que eu tenha escolhido,
E aí que eu Legal. vou pensar, né, na questão de arrumar um trabalho novo, mudar de área de trabalho, ou procurar um trabalho melhor, né? Normalmente acontece isso quando a gente está desempregado. É isso aí. Eu costumo falar, Gunter, que a gente é levado pela carreira, né? Poucas são as pessoas que de fato planejam e constroem a carreira. Por que isso acontece? Por uma série de motivos, né? Primeiramente, pela forma com que o ensino regular, o nosso desenvolvimento cultural aí, trabalhar a carreira, né? Carreira é caminho. E a gente não escolhe o que vai fazer escolhendo a construção do nosso caminho, né? O modelo mais regular de se decidir uma carreira você vai lá, estuda, faz o ensino regular, e quando você entra no ensino médio, você começa a pensar, meu Deus do céu, que faculdade eu vou fazer, né? Então, você, como tem filhos, muito provavelmente fica pensando, nossa, eu preciso garantir a faculdade dos meus filhos, o que será que eles vão fazer para que eles tenham uma carreira bem-sucedida? E aí a gente escolhe a faculdade por vários motivos, tem várias influências dentro desse processo, né? Tem a família, tem as instituições, tem crenças, muitas vezes, né? Que dizem, isso dá mais dinheiro do que aquilo. E aí, quando a gente, na verdade, começa a nossa carreira, começa a construir o nosso caminho, a gente vai deixando a vida levar. Então, alguém te oferece uma promoção, você acaba aceitando uma outra oportunidade por uma chance de ganhar um pouco mais, você é demitido em algum momento e busca uma nova oportunidade, e aí a primeira oportunidade que aparece é que você aceita. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, o momento mais fácil, o momento mais tranquilo para você planejar a sua carreira é empregado, né? O ideal, óbvio, seria lá no comecinho da carreira, mas isso ainda é um pouco difícil de acontecer. Mas se você já começou a desenhar, se você está empregado, esse é o momento mais tranquilo para fazer o planejamento. Para pensar no desenho da sua carreira, para pensar no que você fez até aqui, se você gosta do que você faz, se você tem a remuneração, né, que você entende que é a justa dentro da atividade que você desempenha. Os próximos passos da sua carreira, como é que está o seu mercado, como é que estão as empresas que estão envolvidas nesse mercado, tem alguma novidade acontecendo, né? Então, por exemplo, o segmento bancário, né? Durante muitos anos, o segmento bancário era um segmento muito regular, onde as atividades elas eram muito, muito claras e administrativas. Nos últimos 2, 3 anos aí, por exemplo, a gente tem surfado uma onda da digitalização dos bancos. Com isso, né, uma série de mudanças aconteceu dentro do mercado regular CLT, né? Por exemplo, o presidente do Santander ele anunciou que o Santander vai acabar com os caixas pessoa física, com as operadoras de caixa em todas as suas agências até 2021, se eu não me engano. Como é que isso afeta a nossa carreira, né? Isso quer dizer que essas pessoas que trabalhavam nessa função vão ficar desempregadas e não vai ter outra coisa para elas fazerem? Isso significa que a gente muito provavelmente precisa escolher novos caminhos, entender as nossas habilidades para fazer outra coisa. Então, assim, respondendo a sua pergunta bem diretamente, o momento de desenhar a nossa carreira é agora. Não importa se você tem 18 e está entrando no mercado, se tem 30 e já começou a construir a carreira, se você tem 40 ou 50 e já está pensando ali mais próximo da sua aposentadoria, é momento de você, de fato, sentar e planejar os seus passos, o que você pode fazer, né? O que você pode fazer na sua carreira regular, como você pode usar as suas habilidades para gerar maior rentabilidade ou maior felicidade, e quem sabe até iniciar, né, começar um plano B, um plano C, uma nova carreira. Acho que é isso, né? A gente tem que fazer esse exercício com cada vez mais, como se fosse uma coisa natural pra gente, né? É verdade, né? E até porque, você falou, não importa se tem 18 até 50. Eu acho que aí tem duas questões muito importantes. A nossa vida produtiva, a vida que a gente ainda tem energia para trabalhar, hoje está beirando 60, 70, 80 anos de idade, né? E além disso, a gente hoje, diferente de antigamente, diferente lá da quebra da Bolsa de Nova York, a gente tem possibilidade de trabalhar, de empreender pela internet.
até uma pessoa com mais idade, ela pode empreender alguma coisa pela internet sem ter que ficar fazendo muito esforço físico, saindo de casa, alguma coisa. Como produtor de conteúdo, por exemplo, de repente é uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando em alguma área e agora normalmente ela vira um poço de conhecimento daquela área, né? E de repente ela pode começar a compartilhar aquela informação até para o hobby e de repente vira um trabalho, né? Perfeito, olha que legal. Uma coisa que você falou, me lembrei enquanto você falava, de que todo mundo já passou, eu acho, por você estar procurando trabalho, né? E você parece estar pedindo esmola, você vai no jornal, vai nas empresas, marca entrevista, você se sente assim, né? Então, assim, é uma situação bem desagradável pra gente, né? Vai fazer entrevista, aquela estresse da entrevista. E eu não sei, é que nem ônibus quando você está esperando. Na hora que você consegue um trabalho, você entra, começa a aparecer um atrás do outro, né? Você já está trabalhando, aparece vários. Perfeito. Conectando até o tema carreira e finanças, né? Eu costumo dizer o seguinte, que assim como a gente deixa a carreira acontecer, ela vai acontecendo conforme as oportunidades vão aparecendo, a gente lida assim também com as nossas finanças quando a gente fala principalmente de salário, de remuneração, né? Poucos são os profissionais que constroem a sua estrutura financeira, que fazem um planejamento, essa é mais a sua área, né? Como é que a gente faz esse processo? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, você cuidar da sua saúde financeira, você ter um controle financeiro, você fazer boas escolhas com o seu dinheiro, para mim, quando a gente olha para a nossa carreira, está diretamente ligado à nossa escolha, à nossa autonomia para tomar decisões. Como você mesmo disse, parece que quando eu pego, né, eu consigo lá o primeiro emprego, vários outros aparecem. Exatamente. Só que o que costuma acontecer quando você está desempregado? Você não tem um bom planejamento financeiro, você não tem reserva, você começa, né, a ficar desesperado porque as contas continuam vindo. E aí você aceita muitas vezes o primeiro emprego que aparece, começa a buscar uma remuneração menor do que você tinha, você para de olhar para a qualidade da empresa, muitas vezes, se ela bate com os valores de fato que você tem. Quem nunca passou por isso, né? Você vai lá e fala assim, eu nunca trabalharia numa empresa que é desrespeitosa, né? Em que as pessoas, sei lá, o chefe faz assédio moral, ele xinga as pessoas lá e tal. Só que quando a situação aperta e você vai fazer uma entrevista e você sente já aquela pressão na entrevista, você muitas vezes aceita o emprego porque você precisa pagar as contas, né? Então, para mim, cuidar da sua saúde financeira é ter autonomia para tomar decisões. E aí você fez até, né, a algema de ouro que a gente estava conversando mais cedo, né? Porque também você ter opções. Muitas vezes a gente até tem um bom emprego, a gente tem uma carreira legal, tem um bom salário com bons benefícios, mas a gente acaba ficando preso ao sistema. A gente chama de algema de ouro. O que é algema de ouro? Eu tenho uma entrada boa de dinheiro, eu tenho bons benefícios, só que eu me ilhei nesse custo de vida, nesse padrão de vida, ou eu gasto mais do que eu ganho, eu vivo no cheque especial, ou eu vivo no limite. E aí, por exemplo, quando o meu emprego, quando o meu trabalho começa a afetar a minha saúde física e mental, depressão, ansiedade, burnout, tem uma série de doenças psicossomáticas, né? A gente olha para a nossa situação financeira e fala o seguinte, eu não posso sair desse trabalho, eu não posso fazer uma transição porque eu dependo 100% hoje da estrutura que eu tenho. Olha como isso é forte, né? Vem família, vem os filhos, vem os benefícios. Então, ter um planejamento saudável, ele te ajuda a ter escolhas, ele te ajuda a se priorizar em alguns momentos, né? E ele ajuda também você a planejar o seu futuro. Ele ajuda. A gente vive num ambiente cada vez mais incerto, né, Gunter? Cada vez mais as coisas mudam, empregos somem, novas oportunidades aparecem, novos cargos que a gente nunca ouviu falar. Então, se a gente não tem uma estrutura financeira para ajudar a gente a poder tomar decisão, fica muito, muito, muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Exatamente. O fato é que hoje em dia a gente não existe mais aquele emprego que você passa a vida inteira. 30, 40 anos, aí aposenta naquele mesmo emprego.
E hoje a gente não pode mais depender de governo, depender de empresas, depender de emprego. Hoje a gente tem que conseguir fazer a nossa independência, né? Como se a gente ficasse blindado dessas todas as intempéries que pode acontecer. Vai que de repente você está lá trabalhando por conta e vem uma pandemia. Alguém imaginaria uma coisa dessas, né? É verdade. Isso você me falou, eu entendi, legal. Um colega meu, ele estava trabalhando, ele entrou numa empresa e desse mesmo problema, família, filhos, ele começou a ficar escravo daquela renda. Não era o que ele gostava, mas ele tinha medo de sair. E o que eu vou fazer? Até conseguir um emprego novo. E aí vai acomodando, vai passando muito tempo, né? Acaba acomodando e ele não sai de lá nunca. E aí, nesse trabalho, começou a acontecer coisas que ele não concordava. Coisas que ele, sabe, de ter que assinar um negócio errado. Aí começaram cada vez mais a enredar ele foi ficando cada vez mais enredado. Para ele sair daquilo ali foi um parto, foi terrível. Valores, né, Gunter? Olha como é importante, né? Quando a gente não tem escolhas, quando a gente tem esse sentimento de que não tem escolhas, muitas vezes a gente acaba passando por cima dos nossos valores, né? Para abraçar a única opção que a gente enxerga naquele momento. Porque olha só, se a gente parar para pensar mesmo, a gente não é obrigado a nada. Eu tenho um amigo, o Walter, né, até fez uma live comigo esses dias, ele fala muito isso. Ele fala, cara, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a pagar aluguel, você não é obrigado a ter energia elétrica, você não é obrigado a ter internet. Ah, mas espera aí, todo mundo tem internet. Não. Uma grande parte da população mundial vive sem luz, sem internet, né? Então, é o famoso tem que. O que você tem que fazer? Nada. Não, Luiz, mas eu não vou viver sem luz. Mas você pode viver sem luz. Você escolhe não viver sem luz, né? E aí, a gente acha... a coisa mais legal, Gunter, que eu acho que quando a gente pensa em carreira e finanças, é que parece... esses dois temas, eles parecem muito racionais, né? Não, é racional. Eu planejar minha carreira é racional. Eu também planejar minhas finanças é racional. Mas olha que interessante. Tem muito mais sobre a nossa questão emocional, sobre crenças, sobre ciclos que eu aprendi na minha família, do que racionalidade no processo. Porque se ele fosse tão racional quanto a gente imagina que a gente faria tudo diferente. Olha só, a coisa mais previsível do mundo é que imprevistos acontecem. Quem aqui que está na live com a gente acha que nunca vai acontecer um imprevisto na sua vida, escreve. Não, eu sou blindado contra imprevistos. Eu quero ver quem aqui é blindado contra imprevistos. Uma das coisas mais racionais do mundo é você ter imprevistos. Então, ora, se fosse tão racional, eu sabendo que eu ia ter imprevistos, eu ia ter um planejamento financeiro lindo, eu ia ter reserva financeira, eu ia estudar, né, sobre como multiplicar o meu dinheiro através de bons investimentos. Eu não faria empréstimos, né? Se fosse racional, a conta não fecha. Se eu pago uma remuneração para o banco para ter um empréstimo e eu posso ter uma remuneração do meu dinheiro quando eu invisto, racionalmente a resposta deveria ser investir. E aí eu queria contar, até para a gente tangibilizar um pouco, né, para mostrar um pouco da realidade, uma história minha, assim, né? Eu, na verdade, Gunter, eu vivi muitos anos preso num ciclo de crença financeira, né? E como é que você identifica um ciclo de crença? Pensa no seguinte, você deve ter algum amigo ou alguma amiga, você que está assistindo a gente também deve ter algum amigo ou alguma amiga, que, eu vou dar um exemplo de namorado ou namorada. A pessoa muda de companheiro ou de companheira, muda só o nome do indivíduo. Quando você vai ver, o perfil é o mesmo, né? Então aquela sua amiga que só namorava, sei lá, cara que não presta, ela troca de namorado, quando você vai ver, é a mesma coisa. Aquele seu amigo que só namorava aquele tipo de mulher que não presta. Ele troca de namorado, é o mesmo perfil. Isso é um ciclo, né? Então, o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu mudava de emprego, eu ganhava mais... eu ia para uma outra oportunidade onde eu ia ganhar mais dinheiro, onde meu salário era maior, e aí eu falava, não, agora resolveu o meu problema, porque o meu problema era dinheiro. Eu indo agora para uma outra posição que eu vou ganhar mais, eu vou resolver. Só que acontece, né? Como você está acostumado a comprometer todo o seu salário, daqui a 1, 2 meses no máximo, quando você vai olhar, você está ganhando mais dinheiro, mas o seu fluxo financeiro se ajustou. Se ajustou àquele ciclo que você está acostumado. E o meu ciclo era viver no limite.
eu não entrava em muita dívida, mas eu vivia sempre naquele limite. Então, quais são os ciclos que a gente acaba repetindo na carreira e nas finanças? Acho que é legal a gente pensar nisso também, né? Com Como é que você certeza. enxerga isso nas finanças? O pessoal, Luiz, o pessoal costuma falar da corrida dos ratos. Não sei se você já ouviu falar. Sim, Tem até uma animação muito bacana. Bacana. É deprimente e tal, mas ele ilustra bem. Porque o que a é gente faz? A didática, gente né? acaba fazendo, a gente acaba trabalhando muito, trabalhando mais para comprar coisas que a gente não precisa, para fazer inveja para pessoas que a gente não gosta, né? Então a gente acaba, é o tal do consumismo. É realmente. E aí, na prática, a gente fala, compara essa corrida dos ratos, na verdade, é com aquela rodinha do hamster, você falou do ciclo. Sabe a rodinha do Sim, hamster? Ele fica ali. sim. Então a gente entra nesse ciclo, você passa a vida inteira rodando naquela rodinha e não sai dali nunca. Eu passei mais de 10 anos nessa rodinha. A gente acaba fazendo essas coisas todas. Você falou do aumento do salário, eu passei por isso. Estava no trabalho, aí acabei ganhando uma chefia lá, né, pela minha competência, é claro. E aí, o meu aumento de salário foi assim, umas 3 vezes que o meu salário aumentou. No mês Ótimo aí. seguinte, eu tinha trocado o carro, eu já estava indo comer em restaurantes chiques aí toda semana. Perfeito. Então a gente acaba aumentando muito esses gastos, né? E aí eu gosto de dar muito exemplo, a Elaine está aí na live, o meu sogro, isso há 40 anos atrás, ele já tinha o trabalho dele e todo ano ele tinha, não tinha crédito, que nem tem hoje, facilitado, né? Então ele tinha a renda dele e ele gastava o dinheiro todo mês. Não era no crédito, era no dinheiro. E aí todo ano ele tinha o dissídio coletivo no mês do ano, e aí ele pegava aquele aumento, guardava, colocava no banco a diferença do que aumentou durante 3 meses. Só no quarto mês que ele se permitia incorporar esse aumento no gasto dele Perfeito. todos os meses. Luiz, se a gente fizesse isso hoje em dia, cara, dessa pandemia não tinha ficado ninguém tinha ficado Não em tinha dificuldade ficado. financeira. Legal, você está falando de dificuldade financeira. Eu vou aproveitar para puxar uma pergunta que a Letícia, fez para mim lá na caixinha de pergunta. Ela perguntou o seguinte: legal, eu entendi que é importante na educação financeira, mas vocês têm tô lendo aqui, alguma indicação de fluxo de caixa ou um padrãozinho de como fazer a minha educação financeira? Olha, o fluxo de caixa, eu não sei o que ela quer dizer com o fluxo de caixa. Normalmente a gente entende o fluxo de caixa, aquele dinheiro que você usa no dia a dia de uma empresa para ela trabalhar, produzir e receber. Tá? Uhum. Então, assim, trabalhar com fluxo de caixa, ou melhor, a pessoa não tem jeito, é trabalhar com banco. Hoje eu recomendo um banco digital, porque muita coisa a gente faz com TEDs, e os bancos tradicionais, eles cobram. É isso mesmo, Lê? A Lê falou que é isso mesmo. É isso aí, E ó. os bancos tradicionais, eles cobram muita taxa, muita tarifa, TED, se faz uma, duas, depois já tem que estar pagando mais, e os digitais não. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho uma renda que eu recebo do banco físico, eu transfiro essa renda para o banco digital e concentro ela tudo lá. Além disso, esse banco digital ainda, o dinheiro que fica lá, ele rende como se fosse uma poupança, um pouquinho mais, porque é 100% lá do CDI, então ele rende todos os dias. A poupança não, é só a cada 30 dias. Então, assim, é pouquinho, mas o dinheiro que está lá, que eu ia pagar uma conta, rende R$ 1, R$ 2, enquanto cai na minha Ótimo. conta e eu vou pagar aquele boleto bancário. Então, assim, a gente usa, eu acho que é melhor isso para ser o fluxo de caixa. E ela falou também da Como se educação educar financeira, né? financeiramente, isso. Então, educar financeiramente é uma ciência simples, na verdade, tá? A gente tem que gastar menos do que aquilo que a gente ganha. E se você é uma empreendedora, você tem que separar suas contas. Separar suas contas pessoais das suas contas do seu empreendimento. Hoje em dia, tem muita gente está empreendendo na internet e você tem custos. Você vai adquirir uma câmera, vai adquirir uma luz, vai adquirir um tripé, tem uma série de coisas. Então é importante você separar as duas contas. E se essa for sua renda, por exemplo, principal, e aí você tem que lidar como se fosse uma empresa grande, sabe? Com prolabore. Então, todos os meses você define um valor que você vai retirar, separa esse valor e aí você começa a produzir o restante com o próprio dinheiro da empresa. E aí é importante fazer esse controle das duas coisas, porque você sabendo quanto você tem que gastar, você sabe quanto você tem que correr atrás no mês que vem. Tá? Então você sabe, eu preciso Ótimo. de R$ 1.000, então eu tenho que ralar por R$ 1.000.
Aí isso ajuda muito na hora que você vai tá cansado, na hora que dá aquele desânimo, você fala, hoje não. Tá frio aqui em Santos, não sei como é que tá aí em São Paulo. Hoje eu não vou Friozinho também. levantar tão cedo, não. Mas você sabe que você tem que relevar, tem que levantar R$ 1.000. Então, isso te dá uma energia, o gás que você precisa, ajuda bastante. Olha, Eric, que legal. Eu vou dar uma dica, Olê. Eu falei para vocês que durante muito tempo, né, muitos anos, na verdade, eu tive esse ciclo financeiro. E aí, depois que eu comecei a estudar desenvolvimento humano, eu pego mais ou menos um tema por ano, Gunter, um tema por ano para eu fazer uma reengenharia de crenças. Tema para uma outra live que eu com certeza vou fazer daqui a pouquinho. Crenças são Legal. processos bem complexos, né? Não é tão simples, resolvi um problema, resolvi todos. Mas uma coisa que eu percebi com relação a finanças é o seguinte, e o mercado percebeu isso, eu vou contar um pulo do gato para vocês. Quem é que quer saber o pulo do gato? Ó, eu vou contar uma das minhas dicas de ouro que tem a ver com o que o Gunter falou agora. Coloca aqui, Quem quer ó. saber, põe aí no comentário. Eu! E desce o dedo no coraçãozinho também. Aí, custo, gente, é igual unha. Se você não aparar toda hora, quando você for ver, ela cresceu, cresceu e você nem viu. Então, o que eu percebi? A gente pensa muito para fazer. O pessoal tá dando joinha, assim, eu. A gente pensa muito para fazer gastos grandes. Então, por exemplo, quando você vai trocar uma geladeira, comprar uma televisão, trocar o seu celular, você pensa, aí vai lá, olha na internet, vê um tutorial, faz comparativo, vê o parcelamento. Alguns ainda vão lá ver se tem desconto à vista, né? Então, quando os números são maiores, são mais importantes, eles saltam à nossa vista. O grande problema não são, na maioria das vezes, não são os grandes números. Não é quantas geladeiras por ano você compra, quantas televisões por ano você compra, quantos celulares você tem, por mais que você troque o seu celular, você não tem 3, 4, 5 celulares por ano comprando, né? O detalhe estão nos pequenos custos que a gente não presta atenção. E a gente não presta atenção, porque é chato. 2, porque as empresas que emitem esses custos, elas não fazem nenhuma questão realmente que você olhe isso no detalhe. Então, colocar tudo no papel, tudo no papel. Eu economizei, assim, um dinheiro muito absurdo fazendo a revisão disso. Então, por exemplo, a internet que você tem. A internet que você tem, você sabe qual é o custo da sua internet? O que ela te oferece? Se você precisa, de fato, de 380 gigas de internet, às vezes você pega o pacote na emoção e você não precisa de tudo daquilo. Você já entrou alguma vez, já rastreou o seu consumo? Dá para fazer isso? Se rastrear o seu consumo para ver o quanto você gasta? Conta de celular. Você está com uma conta adequada? Você gasta, de fato, o que você paga na sua conta de celular? Eu não sei se vocês sabem disso, mas 6, 7, 8 meses depois que você já tem a conta de celular, aquela sua conta nem existe. Eles lançaram um novo pacote mais barato, muitas vezes que faz mais sentido para você, só que ninguém vai te ligar para oferecer um pacote mais barato. Se você não ligar lá no operador e negociar, você vai só aumentando o seu custo. Uber. Quem aqui nunca abriu a fatura e falou, eu não sabia que de 10 em 10 dava 300 do Uber, né? Você, vou pegar só um Uber aqui, vou pegar só um Uber ali. Quando você vai ver, a soma desses pequenos gastos, ele dá um montante alto. iFood. Não, o iFood é ali rapidinho. Eu vou pedir o iFood hoje. Olha, eu sou consumista, me envergonho, ó. Outro custo que eu tenho visto é recorrências pequenas. As empresas descobriram que pequenas recorrências, ninguém percebe esse custo. Então você vai lá e assina o Netflix. Aí depois vem o streaming da Amazon. Netflix é 29, esse da Amazon é 15. O Spotify pulou aqui, é 16. Deixa eu pegar o Spotify. Aí depois você olha, quando você vai ver essas pequenas recorrências somadas, aí soma o 15 e o 20 do Netflix, com 15 e 20 do Spotify, com 15 e 20 que você não economiza no telefone, com mais 50 que você não economiza na TV a cabo, com mais aqueles 30, 40 do Uber. Gente, olha essa conta. Quanto que isso representaria para você dentro de um ano? Luiz, isso está falando de uma pessoa que está com a vida financeira mais ou menos saudável. Tá? Porque a pessoa que não está com a vida saudável, você vai acrescentar um monte de taxa de banco, um monte de taxa de cartão de crédito, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito que de repente comprou, pagou mínimo no rotativo.
quando eu fiz essa reengenharia financeira, eu comecei a economizar R$ 2.000 por mês, Luiz. Só Olha, somando isso tudo. Somando olha isso que tudo. legal. Além Eu ano... disso, era muita conta parcelada. Então, todos os meses, vencia uma parcela. Ah, era a parcela da geladeira, a parcela do ventilador que eu fiz em 24 vezes. Sabe? Todos os meses ia caindo parcela, ia diminuindo parcela. Então, chegou uma hora que era 2.000 facinho. E olha que legal, Ó, a né? Eu, Tatiana por falou, exemplo... Pode falar. não, a Tatiana falou que as facilidades que se tem hoje em pedir coisa e comprar sem sair do sofá é uma faca de dois gumes, realmente. Ainda mais agora na época de pandemia. Então, na época de pandemia, a gente está muito mais online, consumindo muito mais. E é justamente o momento que a gente pode economizar mais, Luiz, porque, além disso tudo, a gente gasta muito dinheiro nos serviços na rua. É comida pronta, é barzinho, é fast food, vai muita grana nisso. E a gente não está podendo fazer essas coisas. Então, tirando a pizza, então tá bom, tá assim, é um momento bom para economizar nessa questão. Lê, então, ó, a dica o Gunter deu várias dicas, eu dei algumas aqui. Então, a primeira é, anota tudo. O fato de você anotar seus custos vai gerar uma culpa em você. Ai, puta, eu gastei aquele dinheiro que eu não devia. Quando você começa a anotar e você começa a olhar, primeiro vem a culpa, que é um sentimento meio irracional, depois vem o racional, que é você olhar e você somar e falar, nossa, meu Deus, olha o tanto que eu gastei. A minha irmã me comentou, inclusive, isso, que só o fato... Olha só, Gunter, que legal. Só o fato de criar uma caderneta financeira, onde ela anotava, fez ela diminuir o custo dela em quase 20%. Só anotar. Criar o hábito, né? E aí, Lê, se você quiser depois uma estrutura de fluxo... porque aí, como o Gunter falou, né, o primeiro passo é você se organizar financeiramente, né? O segundo passo é você começar a investir, guardar dinheiro, etc. E aí tem um livro bem legal que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E lá nesse livro, ele dá um sistema, um workflow, um processo de gestão financeira pessoal. Ele dá lá uma ferramenta dentro desse livro, que é a que eu uso, tá? A que eu uso até hoje, onde ele diz o que você deveria fazer com cada percentual do dinheiro que entra para você. Mas é um passo depois que você já está mais organizado. Lê, respondemos a pergunta aí. Pessoal que tiver mais pergunta, manda aqui embaixo que eu já vou mandar mais uma para o Gunter agora, que eu estou olhando o horário, né? Segunda pergunta, Gunter, que me fizeram aqui. Empregado ou empreendedor? Eis a questão. Como a gente migra de um para o outro? Vale a pena hoje em dia? Vale a pena ser CLT ou vale a pena eu empreender? O que você acha, Gunter? Cara, eu acho que os dois vale a pena, tá? Depende muito do momento que a gente está na nossa vida e depende muito da gente mesmo, né? Da vibe que eu tô. Então, assim, se eu estou numa empresa bacana, num bom trabalho, respeitado, com um bom salário, e isso para mim tá ótimo, meu, perfeito. Assim você sobra mais tempo para sua vida, para sua família, para cuidar de você. E aí tem um monte de trabalho por aí que você pode fazer um bom trabalho e ganhar uma boa renda, com certeza. Empreender também é fantástico, só que você vai trabalhar um pouquinho mais, né? Normalmente a gente pensa que vai trabalhar menos, pelo contrário. Tem até aquele ditado que é o olho do dono que engorda o porco, né? Então, assim, mesmo que você tenha uma equipe e tal, trabalhando, fazendo alguma coisa, é importante que você esteja ali muito envolvido para você evitar problemas depois. Eu tenho essa história de crenças, de dinheiro. Na minha família, meu pai teve problemas com isso. E depois eu fui ter também problemas da mesma forma. Por quê? Por deixar coisas de dinheiro na mão de outras pessoas. Tá? Olha aí. Um pouquinho mais? Vai trabalhar um pouquinho mais? É isso, Ricardo? Cara, dependendo, vai trabalhar bastante, viu? Por exemplo, de repente você está querendo trabalhar na internet. Aí chega numa quarta-feira, 9h30 da noite, você está aqui trabalhando, fazendo live, né? Dando informação, divulgando conteúdo. Então, você acaba trabalhando um pouquinho mais. Mas, assim, quando eu estou trabalhando, quando eu estou preparando conteúdo, por exemplo, a live, ou estou estudando, eu estava montando o e-book que eu divulguei esses dias. Olha a sacada, eu já estou pescando o que ele vai falar. Presta atenção no que ele vai falar. Vai falar do que você gosta de fazer, né? Então, assim, quando eu estou trabalhando, depois, dá uma horinha no meu outro trabalho, e já as costas estão doendo, fazendo tudo, não sei o quê. Cara, eu estou estudando, estou vendo material, eu passo 8 horas na cadeira ruim e nem percebo. Talvez depois eu vou perceber à noite quando eu deito. Mas assim, eu nem sinto passar.
Olha que Ó, o legal, né? Ricardo falou que ele trabalha mais que o dobro do que já trabalhou na vida. Então, assim, ele é empreendedor full-time, Ricardo, eu sei que conheço. É figurinha. E aí ele trabalha bastante, cara. Então, quando ele trabalha, ele disse que hoje o que ele já trabalhou é mais que o dobro do que ele já tinha trabalhado antes de ser empreendedor. Então, assim, vale a pena? Eu acho que vale, tá? Porque aí você mantém na sua. Eu, hoje, acho que vale a pena ser empreendedor. A gente tem alguns estudos, nem são tão novos assim, né, Luiz? Luiz deve Sim, conhecer bem, de que tem uma série de que, assim, as profissões, os trabalhos, os cargos, os empregos que existem hoje, meu, assim, acho que 80% talvez já não vai ter para os nossos filhos. exato. Então, vai ser complicado. Você tem uma série de tecnologias evoluindo, a gente está falando de carreira. Eu já fui até fazer Uber, viu, Luiz? Olha aí. E fui trabalhar, rodei pra caramba. É legal. Meu, o aprendizado que a gente tem é muito bacana. E é uma tendência, assim, o Uber ele é um ótimo exemplo para isso, que as pessoas vão começar a se libertar de empresas e vão começar a prestar os serviços que as empresas faziam, só que a pessoa física é direto. E aí dá uma série de problemas para regulamentações de governos, etc. Mas é uma tendência, entregas em geral de comida, Uber. Meu, você está fazendo assim, é uma série de serviços que é feito por empresas que hoje a pessoa física faz direto. E essa é uma tendência assim bem grande. Ó, olha que legal. Pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre isso, empreendedorismo, trabalho fixo. Vocês querem que a gente fale um pouquinho mais desse tema? Porque, exato, aqui a Si está falando múltiplas carreiras, né? Se vocês quiserem que a gente aprofunde um pouquinho mais nesse tema que eu acho bem legal, comenta aqui, fala mais, manda mais, né? E aí a gente comenta. O que eu acho que a gente precisa pensar agora, Gunther, é o seguinte. Nós estamos vivendo a era do e não do ou mais. Presta atenção, ó. Nós estamos vivendo a era do e não do ou. Então não existe mais, eu preciso escolher, existe uma necessidade entre eu escolher CLT ou PJ? Não, eu posso ser os dois, eu posso ser um híbrido entre os dois. Então, por exemplo, se você tem aí dentro do seu coração, né, dentro do seu íntimo, vontade de empreender, eu tenho uma notícia para você. Essa vontade vai te perseguir e só vai piorar. Se você tem muito medo de empreender, nunca teve nenhuma vontade, e você adora a estabilidade, adora a regularidade, o CLT é para você, maravilhoso. Vai lá e seja muito feliz sendo empregado, porque o ruim, Gunther, na minha opinião, não é você fazer isto ou aquilo, é você saber o que você gosta e não fazer. É você ter um desejo e você não correr atrás dele. Então, entre um e outro, você pode ser os dois, como, por exemplo, eu e você, que temos uma carreira CLT, não necessariamente CLT a minha, né? Eu vou falar do híbrido agora. Nós temos uma carreira fixa e nas nossas horas vagas a gente constrói um plano B, um plano C. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Então, com uma coisa que eu gosto muito, que retroalimenta o meu fluxo energético, mas eu sou pago para fazer isso. Tem o híbrido hoje em dia também, né? O que é o híbrido? Eu posso ter um emprego formal numa modalidade PJ, pessoa jurídica. Quais são as vantagens de você, que é o meu caso, tá? Por exemplo, na empresa que teoricamente eu sou CLT, eu não sou CLT, eu tenho uma contratação PJ. Quais são as vantagens de você fazer isso? Se você é uma pessoa controlada, se você tem um bom planejamento financeiro, você vai fazer mais dinheiro na última linha. Quando você considerar a entrada, impostos e saída, você acaba fazendo mais dinheiro. Agora, se você é uma pessoa descontrolada, você vai gastar todo esse dinheiro e aí você vai ficar reclamando que você não tem seguro-desemprego, que você não tem FGTS, né? Então, por exemplo, você pode ir para um híbrido, fazer mais dinheiro e você ser responsável pela gestão da sua aposentadoria, né? Dos seus recursos de longo prazo, como o FGTS, por exemplo. Então, olha que lindo. E aí, às vezes, né, Gunther, a gente acha o seguinte, algumas pessoas falaram aqui, mas eu não consigo, é difícil, eu gasto por impulso. Olha como a gente não é racional, né? Às vezes, o seu exemplo, vendendo seu peixe, né? Às vezes, você contratar um coach financeiro, a pessoa olha para o preço desse processo, isso eu não vou gastar, isso é caro. Só que ela não pensa, igual você falou, eu reestruturar a minha vida financeira, me fez economizar um valor, que, cara, muito provavelmente com esse valor,
eu pagava em 1, 2 meses um coach e os outros meses que eu continuasse economizando é só entrada de caixa. Olha como não é racional, como nossas decisões não são racionais, né? Outra coisa, pode Aquele falar. valor com o coach financeiro não é uma despesa, é um É um investimento. investimento, A ele render a retorna para vida você. inteira, né? Ele retorna para você. A mesma coisa é um investimento em mentoria de carreira, por exemplo, né? Você fala assim, eu acho caro, eu não quero nem ver, é muito difícil, dá trabalho. Mas qual que é o payback? Qual que é o retorno de um investimento desse? É você não ter uma doença psicossomática e economizar nos seus remédios antidepressivos? É você conseguir uma outra posição que te gere mais renda para que você consiga conquistar seus sonhos? É, às vezes, desenhar com segurança uma transição de carreira para que você possa construir aquele sonho que você tem há tantos anos? A gente tem dificuldade de olhar para isso. A gente tem bastante dificuldade de olhar para isso, né? Então, É assim, verdade. como é que você vê, o Gunter, como é que você vê como é que o brasileiro lida com essa questão de promoção, de aumento salarial? O que você acha que a gente deveria fazer quando muda de emprego, quando é promovido? Conta um pouco pra gente. Bom, a primeira coisa, Luiz, é que você falou do CLT e CNPJ, é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque o brasileiro, a gente não teve educação financeira desde a infância. Nossos pais não tiveram, assim, alguns tiveram, claro, mas são exceções. Então a gente não aprendeu lá desde criança a cuidar disso, cuidar do dinheiro, cuidar das nossas coisas. E aí faz com que a gente não consiga trabalhar bem com o CNPJ e fazendo com que a maioria tenha que ser aquele CLT fixo direitinho para poder ter todos os benefícios do trabalhador, né? Benefício que você acaba ganhando como CPJ aí de outra forma. E a solução disso é a educação financeira. É você acompanhar caras aí, que nem nós dois, e pegando essas dicas. E mais importante, olha, mais importante do que acompanhar e ver uma live como essa é colocar em ação. É você executar. Ah, eu vou fazer isso. Mês que vem eu começo a anotar minhas contas. Não, é agora. É agora. Fiz uma despesa hoje, já anota agora, nem que seja num post-itzinho aqui, não tem problema. Você vai criando esse hábito. E aí você me perguntou de promoção, de carreira, né, de ter um aumento no salário e tal. Eu comentei que eu já fiz isso e aí acabei gastando muito. Assim, no mês seguinte, aumentei muito o gasto e tal. Assim, o importante, gente, é viver da mesma forma que você vivia antes. Por quê? Se você pegar a regra, assim, a Elaine falou que o pai dela sempre foi um ótimo contador e sempre cuidou muito bem das finanças dele. Então, se a gente pegar a regrinha dele, toda vez que você tem um aumento de salário, você passar 3 meses guardando essa diferença que aumentou, gente, em alguns anos você vai estar com uma renda muito legal. Ah, mas são só R$ 100 que aumentou. Você tem quanto guardado agora? Você tem R$ 100 guardado agora? Tem 300? Entende? Então, assim, se você continua guardando esse dinheiro, você vai começar a criar um hábito, e aí esse hábito não sai mais de você. Tá? Tem um livro que é o... Deixa eu ver o que ela falou. Ah, devia ser uma matéria de escola. Eu concordo. Tem uma série de matérias de escola que devia ter. A gente devia cuidar das finanças, cuidar de elétrica, aprender a ser pai, sabe? Tem uma série de coisas que Aprender a devia ser estar lá pai, é legal. na nossa escola. A gente não tem. Então a gente patina bastante. E aí o fato de vocês estarem aqui mostra que vocês todos já são um nível, já estão passando um nível à frente, né? Já estão cuidando disso e evitando aqueles erros lá todos do passado. E aí, falando então da nossa carreira, é importante você manter o seu padrão de vida, não sair aumentando o padrão, aí, até porque é a sua chance de você guardar um dinheiro, fazer uma reserva de emergência para caso tenha imprevisto. O Luiz falou bastante, né, da previsibilidade de ter imprevistos, porque vai acontecer. A pandemia, nós estamos no maior imprevisto, exemplo de imprevisto mundial possível, que é a pandemia que está acontecendo agora. Então, algumas pessoas estão falando aqui, tem um e-book, eu tenho, quem quiser, eu fiz um e-book que são 7 passos para sair do aperto financeiro. Então, na verdade, ele não é só para quem está apertado financeiramente, está no vermelho. Ele serve para quem está no vermelho, serve para o Luiz, quando ele estava naquela época que ele não estava no vermelho, mas assim, não sobrava nem um centavo. E aí ele não dava para fazer aquela viagem que ele queria, ou trocar um carro, ou então
Ah, hoje eu tô de boa, hoje eu quero ficar em casa, vamos tomar um sorvete e comer uma pizza, porque você tá sempre ali meio apertado, vai ficando preocupado e tal. E para quem tá redondinho também, conseguir guardar um dinheiro. Então são 7 passos muito simples, muito fáceis, aquela coisa, linguagem bem simples, para você conseguir economizar. E aí entra tudo isso que o Luiz falou lá no começo, de vou gastar dinheiro com aquelas coisas, com a net, com o telefone, com coisas que de repente A vida como ela é na quarentena. caiu o telefone. Caiu do tripé, ó. Caiu do tripé. Aí, Val. Maravilha. Campos Continuando. Gotiás presente aqui, ó. Vai lá. Aí, então, você... E aí, além disso, tem uma série de gastos que você vai somando as tarifas da conta corrente. Ah, um casal, cada um tem 2 contas. Você vai gastar R$ 200 por mês só de taxa de conta. Tá? E aí tem cartão de crédito, cada um tem 2 cartões, já são mais 200. Só aí já são R$ 400, dá 4.800 no ano. E, gente, às vezes esse casal não tem R$ 4.800 guardado, mas ele paga em taxa no banco. É fácil ir lá no banco e cancelar a taxa? Não é. Dá trabalho, mudar a conta, essas coisas todas. Mas olha quanto dinheiro está envolvido nisso. Então é importante a gente ter esse cuidado. E aí tem um e-book lá que tem todos esses... bastante coisa, porque a gente costuma falar assim, você tem que ir lá e economizar dinheiro, mas economizar aonde? Né? Então, quando a gente está naquela rodinha, a gente não enxerga onde a gente pode economizar. Então, lá no e-book tem lá alguns exemplos de onde você pode economizar. É a taxa do banco, a internet, a net, por exemplo. Eu tenho alguns colegas aqui em Santos, alguns anos atrás, né, tinha lá um pacote de 5 mega de internet. Hoje já são 200 mega. E aí o meu estava com 60 e era o mesmo valor que a pessoa. Aí eu falei, poxa, você liga lá e fala que você tem pacote. Ah, mas sim, é o mesmo valor. Eu falei, eles não vão ligar para você e falar, olha, agora, foi o que você disse, a gente não tem mais esse plano. A gente nem vende mais 5 mega, só de 20 para cima. Não, os caras deixam ela pagando 5 mega. Porque eles não são bobos, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Ó, ano passado eu economizei uns R$ 1.000 com Anatel, acredita? Sabe aquelas cobranças indevidas que vem um boleto, vem outro, aí depois chega a cobrança da SPC, você acaba pagando o boleto que você não quer se enrolar? Simplesmente porque eu parei e me indispus, liguei na Anatel, liguei na operadora, rastreei o negócio. Cara, a Anatel resolveu todos os meus problemas, mas naquela história de, não, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para parar e para fazer isso. Quando você vai ver, executou a dívida. Então, olha só os detalhes, né? Pessoal, olha só, quando a gente fala desses 2 temas, tem uma série de outros temas que ficam emaranhados dentro disso. Então, eu queria aproveitar para falar para vocês o seguinte. No meu Instagram, que é o @luizfelipeguim, tá aqui em cima, eu tenho uma série de dicas práticas, provocações, para que vocês comecem a refletir de fato sobre a vida e consigam aplicar para começar a mudar o mindset. Tudo que a gente faz vem da nossa cabeça, tá? Então me segue lá no Instagram, mandem para mim inbox, comentem lá nas postagens, porque eu vou abrir um conteúdo só para responder pergunta de vocês, tá? No meu YouTube, que é Luiz Felipe A. Guimarães, eu coloco lá pequenos trechos de lives maiores que causam também reflexão, provocação, e tem alguns exercícios práticos. Então, muitas vezes a gente fala de exercícios práticos nas lives, né? E eu coloco lá. Então, sigam as redes, comentem, participem. O conteúdo que a gente faz é para vocês. É simplesmente para que vocês consigam fazer transformação na vida de vocês, tá? Gunter, acho que tá acabando o tempo aqui já, né? Tá acabando. A gente tem 9 minutos, 10 minutos ainda. Ah, então e tá aí, bom. Concordando com você, Luiz, pessoal, sigam as redes, né? Além de vocês estarem aprendendo com esse monte de conteúdo muito valioso, um pessoal aqui, um grupo que a gente acabou juntando, né, Luiz? De pessoal muito, muito determinado, gente com muita informação, muito conhecimento, e vocês seguindo esse material é uma oportunidade aí de ouro, realmente é muita informação de qualidade. Tá? Aproveita, nós estamos no começo ainda, né? E mais importante, colocar em prática. E aí segue o Luiz, me segue, a gente no YouTube, no Instagram, dá os coraçõezinhos aí na live, que é uma forma de ajudar também, né? Faz com que a gente
acaba sempre estimulando e dando mais energia para a gente fazer umas lives cada vez mais incríveis, não é verdade, Luiz? Eu tava olhando ali, eu achei que a gente tinha menos tempo, por isso que eu dei uma acelerada, eu achei que estava próximo do fim. Eu queria tirar uns 5 minutinhos para a gente responder dúvida. Quem aqui tem aquela dúvida que ficou olhando a live, ficou com uma coisa na cabeça e queria perguntar alguma coisa? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. A Marília falou, bancos virtuais sem taxa. Hoje o dinheiro virou plástico, débito, crédito, transferências virtuais. Tem muito como economizar. Perfeito, Marília. Olha, Marília, mais que plástico, o dinheiro virou energia, sabe? A gente não precisa nem do plástico. Até um tempo atrás era o cartão de crédito, né? O cartão de débito. Hoje não. Hoje você tem a conta digital, você não precisa ir no banco, bate fotos dos documentos e aí você usa, manda até só em energia, só acesso à internet. Então, hoje o dinheiro está mais assim, simples de manusear do que nunca. Eu queria só fazer um comentário, Luiz. O que eu fiz? Primeiro eu arrumei minhas finanças, organizei. Então eu comecei a fazer aquele controle, anoto todas as minhas contas direitinho e eu gasto conforme minhas contas. Não é 100% rígido, é assim, a cada centavo, mas aquilo que eu gasto é mais ou menos equivalente àquilo que eu tá planilhado, tá anotado. E aí o que acontece? Eu só estou trabalhando no débito, só cartão de débito. Este mês eu comecei a trabalhar no cartão de crédito. Por quê? Ótimo. De olho nas mídias, nas milhas. Então, qual é a ideia? Eu já falei em outras lives, eu vou para talvez no ano que vem para Veneza. A gente talvez, por causa da pandemia, talvez empurre para o outro ano. Mas a ideia qual que é? É tentar ir e não pagar as passagens. Perfeito. Então, como que eu posso fazer isso? Usando o cartão de crédito. E aí, usando bastante. E tem uma sacadinha que, se alguém quiser, a gente pode falar em outra live de como transformar seu cartão de crédito assim, numa máquina geradora de milha aí quase que eterna, tá? A gente tem ferramentas aí totalmente certinhas, legais, pode ter certeza, a gente pode começar a gerar muita milha. E aí, a ideia é, qual é o risco, né? Se você começa a fazer isso enquanto você está descontrolado, o risco de você usar tudo no cartão de crédito, depois gastar o dinheiro também e não ter para pagar o cartão é muito grande. Então é importante que você esteja bem controlado, bem arrumado, para depois você conseguir passar a usar o cartão de crédito. E o cartão tem uma outra vantagem. Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela compra até o pão no cartão de crédito. Ela compra 3 médias. Aqui em Santos, o pão francês chama de média. Ela compra 3, ela passa no cartão de crédito. Por quê? Ela tem o controle. Ela não tem que ficar lembrando onde ela gastou. A própria fatura do cartão de crédito é o controle dela. Depois ela só vai lá ticando, copia do banco e cola na planilha. Então ela acaba usando isso como um recurso bem bacana. Como o pessoal não fez muita pergunta, eu queria fazer uma provocação. Falta 5 minutos, né? Eu queria fazer uma provocação. Depois que eu comecei a me organizar, Gunter, aconteceu uma outra coisa interessante. Quanto vocês têm gastado... gastado não, investido, disponibilizado para aprendizado e educação? Essa é uma pergunta bem interessante, né? A gente muitas vezes entende o aprendizado e a educação como um custo. E a gente precisa entender custo é aquilo que não te gera valor. O que não te gera valor é custo. O que te gera valor é investimento. E às vezes as pessoas elas encanam tanto com custo que chega a ser irracional, né? Então às vezes o cara vira e fala assim, vou dar um exemplo de investimento, por exemplo. A pessoa vira e fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu não vou pagar, por exemplo, uma casa de análise, eu não vou pagar uma estrutura que vai analisar ativos para mim, porque é caro. E aí ele prefere ter o custo do erro, de errar sozinho, de perder dinheiro com o investimento que o colega, que o amigo indicou. Não, esse negócio maravilhoso, coloca dinheiro aqui, né? A gente demora para entender que o mercado está mudando e que às vezes uma ferramenta nova que eu aprendo, ela pode me ajudar a ter um desempenho melhor no meu trabalho, conseguir uma promoção, por exemplo, uma movimentação. Às vezes eu tenho uma habilidade escondida, que eu nem sei, eu posso fazer um curso, eu posso fazer algum tipo de oficina, por exemplo, para que eu crie uma nova opção de renda, um plano B, um plano C. Eu posso fazer alguma coisa por fora do horário, por exemplo, para que eu consiga fazer renda de uma forma diferente. E aí você falou... Pode falar. Imagina o seguinte,
Nós dois estudamos muito desenvolvimento pessoal, Sim. a inteligência emocional. Aí eu vou lá e faço um curso, que eu gasto R$ 200, um valor simbólico. E eu penso que é um custo. Só que esses R$ 200 vai me fazer ter uma vida 1000 vezes melhor do que a vida que eu tinha. Eu vou conseguir organizar minhas contas, vai me ajudar com isso, vai me ajudar no relacionamento em casa, com a minha família, com os meus filhos. Luiz, esses R$ 200 vale quanto nesse valor aí? Não tenho nem... Alessandro tá muito quieto, hein, Alessandro? Ele falou, provocação complicada. Você falou uma coisa linda, cara, que é o seguinte: os custos emocionais das nossas decisões. Olha só, tema até para uma live inteira. Fora dinheiro de remédio, né? Da qualidade. É isso que eu ia falar. Eu às vezes não gasto, não invisto com uma coisa e eu vou gastar com remédio, eu vou gastar com médico, eu vou gastar com aquela gastrite, eu compro remédio para controle de ácido estomacal todo o tempo, ansiolítico, estoque de Neosaldina. Isso não é normal. Não é normal você viver com esse tipo de processo na sua vida, né? Pode ser comum, pode acontecer com muita gente, mas não é normal. Acho que eu não vou abrir esse tema, eu vou só provocar. Quais são as coisas que você tem na sua vida que você poderia buscar ajuda externa, podia buscar mais conhecimento para que você pudesse resolver? Eu não vou abrir por causa do tempo, mas é uma provocação, acho que bem interessante, né, Gunter? Bem interessante. Luiz, um outro tema que eu gostaria da gente conversar também, falta acho que 3 minutos para encerrar, já aconselhei algumas pessoas assim, eu vou me aposentar daqui 1, 2 anos. E aí? Só que eu não vou poder parar de trabalhar, porque minha renda não vai ser suficiente. Como é que eu posso me planejar essa transição de carreira enquanto ainda tem esse tempo? Eu acho que fica uma ideia para a gente fazer uma outra live e falar sobre isso. Pessoal, a gente vai anotar esses temas que a gente falou, vai colocar uma caixinha de votação nas nossas 2 redes, tá? Votem lá, compartilhem com os amigos e a gente faz uma próxima live. Gunter, como tá acabando, últimos comentários aí pro pessoal? Legal, pessoal, muita gratidão, obrigado por vocês estarem aqui. A Marília disse que ela cuida aí de bem-estar pessoal. Obrigado mesmo, vocês podiam estar maratonando, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui com a gente. Quem ganha somos todos nós e vocês. E me sigam nas redes, quem quiser o e-book, me manda lá um direct pelo Instagram, falando o que é o e-book, eu mando o link para você. E Luiz, me dá a sua consideração, obrigado, gratidão mesmo. Obrigado, Gunter, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Obrigado por vocês investirem esse tempo com a gente. Coloquem as ideias aí em prática e mandem pra gente. A gente gosta de receber feedback de vocês quando vocês colocam as dicas e até os insights na prática, tá bom? Gente, gratidão, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.